Bem-vindos ao The Debate. A discussão de hoje mergulha de cabeça em um dos temas mais quentes do Brasil, o mercado de tecnologia. De um lado, tem essa percepção de que a tecnologia é a grande força motriz da nossa economia, sabe? O futuro inevitável e mais brilhante para qualquer carreira. E do outro, uma visão bem mais cautelosa, né? Uma que aponta para uma realidade cheia de desafios, de pressão e, bom, talvez um certo exagero nesse otimismo todo. Exato. E a partir do material que a gente analisou, a pergunta que vai guiar nossa conversa é a seguinte: o mercado de tecnologia é de fato o maior e mais promissor do Brasil? Ou essa percepção acaba ignorando problemas sérios e o crescimento de outros setores que são, assim, igualmente vitais? Eu vou defender que a tecnologia é o alicerce do futuro, a única área que realmente permeia todas as outras e oferece oportunidades sem paralelo. Eu vou argumentar que essa euforia toda em torno da tecnologia, na verdade, mascara uma carreira de altíssima pressão, com uma obsolescência de conhecimento que é assustadoramente rápida, e mais, que setores como saúde, agronegócio e finanças demonstram uma prosperidade tão ou mais robusta e talvez com muito mais estabilidade a longo prazo. Olha, para mim a questão é clara. Tecnologia hoje em dia não é mais um setor, já passou dessa fase. Ela é, na verdade, o sistema nervoso central de tudo, né? Pensa bem, não existe mais negócio que funcione sem ela. A padaria da esquina precisa de um sistema de gestão. O médico na clínica depende de softwares de diagnóstico com IA. O agricultor usa dados de satélite e drones para otimizar a safra. Um banco, na essência, hoje é uma empresa de tecnologia que, por acaso, lida com dinheiro. É por isso que as recompensas são incomparáveis. E não estamos falando só de salários acima da média, que já é um fato com cargos sêniores, em inteligência artificial, por exemplo, chegando a R$ 27.000 ou mais. O que mais importa é que a ascensão é baseada na sua capacidade de resolver problemas, na sua entrega. Ninguém liga se você tem 1 ou 10 anos de casa. Se você entrega valor, você cresce. E tem a flexibilidade, que é um ativo que, assim, muda o jogo. A possibilidade real de você morar numa cidade pequena no interior do Brasil, com um custo de vida baixo, e receber seu salário em dólar ou euro de uma empresa da Califórnia ou de Berlim. Isso é uma revolução no conceito de trabalho. E, por fim, a demanda é a prova final. Todas as projeções sérias apontam que o Brasil vai fechar 2026 com um déficit de mais de 500 mil de profissionais qualificados. Para quem é bom de verdade, desemprego é uma palavra que não existe no dicionário. Bom, eu venho de um lugar completamente diferente. Ninguém aqui vai negar a importância da tecnologia. Seria loucura. A questão é olhar para o lado B desse disco. Sabe? Aquele que o discurso triunfalista faz questão de esconder. Na prática, a carreira é uma corrida de ratos tecnológica. O framework que você se matou para aprender nos últimos 6 meses, hoje já é considerado legado. A linguagem que era a sensação do momento ano passado, agora já tem uma sucessora mais eficiente. Isso te coloca num estado de estudo perpétuo, tipo uma esteira de hamster que nunca para, e que gera uma pressão cognitiva e uma ansiedade que, a longo prazo, cobram um preço altíssimo. E o mercado, que parecia um conto de fadas, mudou. Aquele boom da pandemia, ali entre 2020 e 2022, com contratações em massa, salários inflacionados, gente trocando de emprego a cada 6 meses, acabou. Sim, houve um ajuste. Foi seguido pelo que o mercado apelidou de o grande ajuste, de 2023 para cá. E não foi só uma correção, foi um choque de realidade. A gente viu demissões em massa nas gigantes de tecnologia e uma saturação brutal no mercado para iniciantes. A promessa do Fique Rico com um curso de 6 meses virou um gargalo gigantesco na porta de entrada. E o ponto mais crucial, a tecnologia não reina sozinha. Se a gente olhar com frieza para os dados das profissões mais prósperas no país, vemos a força de outros titãs. A saúde especializada, com empregabilidade de quase 100% para médicos, e o cargo de técnico de enfermagem no topo absoluto do volume de contratações. O agronegócio de precisão, que é o verdadeiro motor digital da economia real brasileira, e o mercado financeiro, onde um cargo de controller pode chegar a R$ 40 mil. Isso rivaliza e muitas vezes supera a elite da tecnologia.
Eu entendo o seu ponto sobre a mudança no mercado, mas o dado do déficit de 500 mil profissionais não pode ser ignorado. Ele é a bússola que aponta para onde a necessidade está. Isso não é uma projeção de um curso online, é a realidade das empresas que não conseguem preencher vagas. E é justamente essa escassez no topo que cria um ambiente genuinamente meritocrático. A demanda por especialistas sêniores, principalmente em áreas como inteligência artificial e cibersegurança, é tão alta que o poder de barganha está todo na mão do profissional. A capacidade de resolver um problema complexo pode literalmente dobrar ou triplicar um salário em 2, 3 anos. Me diga, em que outro setor mais tradicional você vê uma progressão de carreira tão meteórica que não depende de política interna ou tempo de casa, mas sim de pura competência? Essa é a grande oportunidade. Ok, mas espera aí. Esse dado de 500 mil, de onde ele vem? Ele distingue entre um desenvolvedor sênior de IA, que é raríssimo, e um analista de suporte júnior? Porque a minha percepção, conversando com quem está no campo de batalha, é que esse número mascara uma demanda hiperespecífica e não reflete a realidade de quem está tentando entrar no mercado hoje. Ele concentra a demanda toda no topo da pirâmide. Para os iniciantes, a porta que parecia escancarada durante a pandemia, hoje está só com uma fresta aberta. Lembro de gestores de RH me contando que em 2021 não conseguiam preencher vagas de jeito nenhum. Em 2023, para uma única vaga júnior, eles recebiam 500, 600 currículos. As empresas não buscam mais qualquer um que saiba o básico de uma linguagem. Agora, elas exigem especialização e, principalmente, que o candidato já domine ferramentas de IA para ser produtivo desde o primeiro dia. A barreira de entrada ficou muito mais alta. Isso contradiz totalmente a ideia de que a tecnologia é a solução mágica para uma transição de carreira rápida. Subiu, concordo. A régua subiu. Mas essa régua mais alta é justamente o filtro que garante a qualidade de vida que eu estou mencionando. Uma vez que você passa por ela, os superpoderes que a carreira oferece, como o trabalho remoto e a remuneração em moeda forte, se tornam uma realidade. Não é um benefício para todos, é uma recompensa pela especialização. A dificuldade na entrada seleciona quem está realmente comprometido. E uma vez lá dentro, a cultura é outra. É um ambiente focado em resultados, não em cumprir horário. Essa informalidade, essa autonomia, atrai talentos que simplesmente não conseguem mais respirar dentro de estruturas corporativas rígidas com hierarquias de séculos passados. Há um valor imenso nisso que não pode ser medido apenas no contra-cheque. É a liberdade de organizar seu dia, de poder levar seu filho na escola, de trabalhar de onde você se sente mais produtivo. Essa é uma narrativa muito poderosa, a da liberdade. Mas qual é o preço real dessa flexibilidade? Ela tem um custo humano altíssimo, que é convenientemente varrido para debaixo do tapete. Essa cultura sempre online, a pressão por prazos que muitas vezes são pura fantasia, a carga mental de passar 8, 10 horas por dia resolvendo problemas lógicos abstratos, isso leva a índices alarmantes de burnout e ansiedade. O trabalho não termina quando você fecha o laptop às 6 da tarde. Seu cérebro continua processando aquele bug, aquela falha na arquitetura do sistema, enquanto você janta ou tenta assistir a um filme. E não são só problemas mentais. Falamos de problemas físicos muito concretos. Sedentarismo, lesão por esforço repetitivo, LER, problemas crônicos de coluna, fadiga ocular. E tem um fantasma que assombra quase todo mundo na área, a síndrome do impostor. O campo é tão vasto e muda tão rápido que é quase impossível não se sentir uma fraude. Especialmente quando você trabalha ao lado de gênios ou vê uma IA como copilot gerar em segundos um código que você levaria horas para escrever. Essa flexibilidade, muitas vezes, é só a liberdade de poder trabalhar o tempo todo, de qualquer lugar do mundo. Olha, eu entendo a preocupação com o burnout. Ela é legítima. Mas, vamos ser honestos. Qual carreira de altíssimo desempenho não tem esse risco? Um médico cirurgião numa emergência, um diretor financeiro no fechamento do trimestre, um advogado preparando um caso complexo.
A pressão existe em todo lugar onde a responsabilidade é grande. O que me parece é que a tecnologia, ao menos, oferece uma flexibilidade e uma recompensa que essas outras áreas nem sonham em ter. Isso me leva ao meu ponto principal, que é a questão da hegemonia. A tecnologia é hegemônica porque ela é a única que se infiltra em todas as outras áreas de forma estrutural. A grande promessa da carreira hoje não está em saber fazer um site, isso virou commodity. Está em saber resolver um problema de negócio usando a tecnologia como alavanca. Um profissional de finanças que domina análise de dados e automação é exponencialmente mais valioso que seus pares. Um agrônomo que usa IA para prever pragas é o futuro do campo. Portanto, TI não é apenas mais um setor no ecossistema, é a camada fundamental sobre a qual o futuro de todos os outros setores será construído. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia de hegemonia. Ser uma ferramenta transversal não torna a tecnologia o setor mais importante em si. É como dizer que, como a eletricidade é fundamental para tudo, a carreira mais importante é de engenheiro eletricista. Não faz sentido. A eletricidade é um meio, não um fim. O que a gente vê hoje é o surgimento de rivais à altura. Áreas como energia renovável e biotecnologia estão se tornando tão ou mais promissoras, porque elas lidam com os problemas existenciais da humanidade, clima e saúde. A lista das profissões mais prósperas que a gente analisou mostra um ecossistema equilibrado, não uma monarquia da tecnologia. O Brasil precisa desesperadamente do engenheiro de IA, sim, mas ele precisa na mesma medida do médico geriatra para cuidar da nossa população que envelhece e do gestor de sustentabilidade no agronegócio para garantir nossa competitividade global. A tecnologia é uma ferramenta poderosíssima, concordo, mas ela não é o fim em si mesma. O futuro do país depende de uma pluralidade de talentos, não da coroação de um único setor como o salvador da pátria. Mas a escala e a velocidade das soluções nesses setores que você citou só são possíveis por causa da tecnologia. A biotecnologia avança a passos largos por causa do poder de processamento e da IA na descoberta de novos medicamentos. As energias renováveis dependem de modelos de dados complexos para otimizar a distribuição na rede. A tecnologia não é só uma ferramenta, ela é o acelerador. Ela potencializa todas as outras áreas. Por isso ela é central. Ela não é apenas parte da solução, ela é a plataforma que viabiliza a solução em escala. Mas o valor está em resolver o problema, não na plataforma. Se você cura uma doença, o valor está na cura. A tecnologia ajudou, mas o conhecimento médico e biológico foi a chave. Dizer que a tecnologia é hegemônica é tirar o mérito das áreas de negócio e do conhecimento específico de cada setor. É uma visão, assim, reducionista. Um corpo saudável precisa de um sistema nervoso, um sistema circulatório, um sistema respiratório. Todos são vitais. Dizer que só o sistema nervoso importa é a receita para o colapso do organismo inteiro. E a nossa economia é esse organismo. Resumindo a minha posição, mesmo com todos os desafios que são reais e não devem ser minimizados, a tecnologia se mantém como o tecido conectivo da inovação e da economia moderna. A demanda persistente por profissionais qualificados no topo da pirâmide, os salários que continuam altamente competitivos e, acima de tudo, o poder de criar soluções que podem impactar milhões de pessoas em escala global, tudo isso prova a sua centralidade. Os problemas de pressão e obsolescência existem, mas as recompensas, tanto financeiras quanto de impacto, continuam inigualáveis, solidificando seu lugar como a carreira que define o nosso tempo. E para sintetizar o meu ponto de vista, a visão da tecnologia como o único ou principal caminho para o sucesso é uma simplificação perigosa e hoje anacrônica. A carreira exige sacrifícios enormes de saúde mental e física, e o mercado amadureceu de forma dura, tornando-se muito mais seletivo, especialmente para quem sonha em começar. Setores vitais como saúde, agronegócio e energia oferecem caminhos de enorme prosperidade, muitas vezes com a vantagem de uma maior estabilidade e um propósito mais direto e tangível. A verdadeira prosperidade, no fim das contas, está em encontrar o alinhamento do seu perfil, dos seus valores, com as demandas reais de uma área, e não em seguir a euforia muitas vezes fabricada de um único setor. Fica claro que a discussão revela uma complexidade muito maior do que as manchetes sobre a profissão do futuro sugerem.
Por trás dos salários e da promessa de flexibilidade, existe uma arquitetura muito complexa de escolha profissional, com custos e benefícios que precisam ser pesados com honestidade. Exatamente. O material que a gente analisou nos mostra que há muito mais a ser explorado para além da superfície. E que talvez a melhor carreira não seja a mais promissora, em tese, mas aquela que se encaixa na definição muito pessoal que cada um tem do que é uma vida boa e um trabalho com significado.